Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional, senhores e senhoras deputados, Senhor Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional, senhora e senhores membros do Governo. A ciência implica o estudo de questões que não possuem muitas vezes uma aplicação direta na vida prática dos cidadãos, principalmente no momento em que são investigadas. Enquanto, por exemplo, a tecnologia consiste na aplicação prática do conhecimento científico. Presentemente, é reconhecido que a ciência e a tecnologia são considerados os motores do desenvolvimento de um país ou de uma região. Consequentemente, é da maior importância que a ciência desenvolvida na região autónoma dos Açores seja melhor conhecida pelos vários intervenientes e pelos cidadãos em geral. Nesse sentido, estamos a realizar um estudo em que pretendemos fazer um relatório exaustivo do estado da ciência nos Açores e que possa ser um instrumento de apoio para o desenvolvimento estratégico e o financiamento adequado da região nos próximos anos. O Sistema Regional de Ciência e Tecnologia foi montado há cerca de 8 anos na lógica de que só seria possível o desenvolvimento da região com uma comunidade de investigadores organizados em centros de investigação e com financiamento adequado para o desenvolvimento da sua criatividade e futura aplicação das suas descobertas com interesse tecnológico. Nessa lógica, os frutos do investimento na investigação rapidamente surgiram com maior atratividade das equipas açorianas que colaboraram e têm colaborado com equipas de muitos outros países e num aumento significativo da produção científica na região. Tem aqui um gráfico que mostra claramente o aumento da produção científica na região nos últimos anos e alguns indicadores interessantes. Por exemplo, em 2006, apenas 119 investigadores estavam envolvidos em publicações científicas. Em 2012, já são cerca de 201, praticamente o dobro. Também, entre 2006 e 2012, temos um aumento de 154% na produção científica na região, ao que não será olhar, de certo modo, o apoio sustentado à investigação na região, nas últimas 2 legislaturas. De facto, para os anos 2010 e 2012, cerca de 30% da produção científica nos Açores menciona o apoio por parte do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia ou da antiga Direção Regional de Ciência e Tecnologia e Comunicações. Se adicionarmos aqui ainda os outros departamentos do Governo, essa percentagem subirá para 40%. Mas essas publicações com relevância internacional também podem ser avaliadas de outra forma. Eu tenho aqui a percentagem ao longo dos anos do número de publicações em relação ao todo nacional. E reparamos que nos últimos 7 anos a percentagem de artigos a nível nacional em 5 destes 7 anos é superior à média dos últimos 14 anos, que é a média de 1,28% e em 5 desses anos a média chega a ser 1,4%. Portanto, temos um aumento relativo da produção científica regional superior à taxa de aumento nacional. Mas estas publicações com relevância internacional não são os únicos produtos científicos que temos na região, em domínios como a história, a literatura, a sociologia, a psicologia. Muito trabalho está a ser feito e publicado noutros fóruns. Também nestes domínios, a investigação é essencial para aumentar o conhecimento da região e para implementar medidas adequadas e justas, de modo a promover a qualidade de vida de todos os açorianos. Meus senhores, sabemos, no entanto, que os recursos disponíveis nunca são suficientes
particularmente nesta conjuntura adversa e difícil que atravessamos, o que exigirá de nós a capacidade e inteligência de fazer as opções corretas para o futuro. Teremos de ter assim uma estratégia de inovação abrangente, investindo na inovação e no empreendedorismo. Nesse sentido, iremos abraçar a Estratégia Europeia para o Horizonte 2020, designada como Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente, aprovada em outubro de 2011 para o período 2014-2020 da Política de Coesão Europeia. A grande questão que se coloca neste momento é a recuperação da Europa e das suas regiões da recessão económica, pretendendo-se identificar as características e os ativos exclusivos de cada país ou região, de forma a realçar as vantagens competitivas únicas numa visão de futuro e orientada para a excelência. Para que os investimentos em ciência possam ser eficazes, terão de ser identificadas as prioridades na região, condição para ter acesso ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, FEDER, para o período 2014-2020. Eventualmente, terão de ser concentradas os nossos recursos num conjunto de prioridades de investigação fortes e com garantias de sucesso. Sabemos que as áreas de excelência na investigação dos Açores têm sido, por exemplo, a biologia marinha, a vulcanologia, a biotecnologia, a produção animal, a biodiversidade, e refletem, de certo modo, um relacionamento com o nosso contexto, com os nossos recursos naturais disponíveis e com as atividades económicas a eles associadas, a pesca, a agricultura, o ambiente. No entanto, iremos investigar em maior detalhe quais são, de facto, as áreas de especialização mais promissoras, tendo em consideração o potencial humano instalado na região. O conhecimento acumulado pelos investigadores sediados nos vários centros de investigação da região irá permitir no futuro a obtenção de melhores respostas para a resolução de problemas práticos em setores críticos, como seja a gestão dos recursos hídricos, que se tem falado recentemente, de uma forma, pela forma mais negativa, a gestão de estoques de pesca, a escolha de novas estratégias para a agricultura, a produção animal, o ordenamento do território ou a conservação da natureza. Os estudos sobre a biodiversidade da região são o alicerce para o desenvolvimento de projetos na área da biotecnologia, com a procura de novas moléculas, com o interesse industrial e também como garante de um turismo sustentável baseado nas condições naturais únicas da região. A estratégia da região para os anos 2014 a 2020 tem de assentar numa visão ambiciosa, em que tentará colocar em prática a estratégia regional para a investigação e desenvolvimento com impacto económico. O sucesso a médio prazo da nova empresa regional Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores só será possível com um alicerce forte da ciência nos Açores e em clara ligação com a tecnologia e o empreendedorismo. A qualidade da investigação na região vai passar igualmente por um financiamento baseado na qualidade dos investigadores e dos seus centros de investigação, que serão avaliados com base na sua produtividade, mérito científico, num sinal claro de que devemos premiar a excelência e o mérito individual e coletivo dos nossos investigadores. Em ligação com a tecnologia e com a Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, pretende promover-se incentivos para que as empresas investam mais em projetos de investigação aplicada. As estratégias para o Horizonte 2020 exigem uma abordagem integrada e de base local da concepção e execução das políticas regionais e nacionais. Essas políticas têm de ser adaptadas ao contexto local, reconhecendo que existem vários caminhos possíveis para alcançar a inovação e o desenvolvimento regionais. Gostaria de terminar salientando que, para o plano a médio prazo, devemos manter o financiamento aos centros de investigação que demonstrem elevada produtividade e capacidade para a inovação,
Procurar financiar jovens investigadores com potencial para a criação de ideias inovadoras através de bolsas de doutoramento e bolsas avançadas pós-doutoramento. Deve-se orientar que o número atual de bolseiros na região é um património único dos nossos dias. A nível nacional não existe nenhuma região com uma concentração per capita tão elevada de bolseiros, e isto deve ser realçado, e esses bolseiros devem ter nisto esse aspecto como uma responsabilidade individual do investimento que está a ser realizado na sua formação e na contribuição que poderão dar para a região. Financiar projetos inovadores com potencial gerador de novos produtos e de emprego, reforçar as relações entre as empresas do setor público e universitário, uma área em que temos que melhorar nitidamente. Hoje, os investigadores doutorados sediados nos Açores e a rede de colaborações criadas com centros de investigação nacionais e estrangeiras são o garante de um futuro promissor na investigação científica na região. A captação de verbas em concursos regionais, nacionais e internacionais é garantido pela excelência dos nossos investigadores, que conseguem estar em parcerias internacionais de grande importância. O Governo Regional vai continuar a suportar a formação de jovens investigadores, com bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, garantindo a formação dos nossos jovens mais qualificados e a dinâmica das equipas de investigação mais competentes. Com estas medidas, pensamos estar a contribuir para o avanço da ciência e o desenvolvimento tecnológico e o progresso da região. Obrigado.